Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que conta uma história impressionante. Não só de uma batalha, mas do desaparecimento completo de uma nação. A gente está falando do capítulo 17 de 2 Reis e da queda, que é até meio misteriosa, do Reino do Norte de Israel. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como é que uma nação, uma potência na sua região como o Reino de Israel, simplesmente some do mapa? É como se, num piscar de olhos na história, ela fosse apagada e seu povo levado embora. O que foi que aconteceu? A explicação que o texto bíblico dá é surpreendente e, olha, vai muito além de uma simples guerra. Os acontecimentos políticos que levaram a esse fim foram, assim, muito rápidos e brutais. Tudo começa quando o rei Oséias, que era um servo da Assíria, se rebela e tenta fazer uma aliança com o Egito. A resposta da Assíria foi imediata. O rei assírio Salmaneser invade e cerca a capital, Samaria, por 3 longos anos. E o resultado a gente já sabe: o reino cai, a cidade é conquistada e a população é deportada em massa. Um colapso total e muito rápido. Mas a narrativa não para só na descrição do que aconteceu. Na verdade, o texto de 2 Reis 17 vai muito mais fundo. Ele se dedica a oferecer uma explicação bem detalhada e com um viés totalmente teológico sobre o porquê de essa catástrofe ter acontecido. E aqui, logo de cara, o texto já apresenta sua ideia central. A causa da queda não é, de jeito nenhum, um erro de estratégia militar ou uma aliança que deu errado. A explicação é toda teológica. O colapso do reino é visto como uma consequência direta do pecado do povo contra o seu Deus. Então, vamos ver como o texto constrói esse argumento. Segundo o relato, a queda não foi um evento pontual, sabe? Foi o resultado final de um padrão de desobediência que já vinha acontecendo há muito, muito tempo. O texto vai descrevendo uma coisa que foi piorando com o tempo. Tudo começou com a adoração a outros deuses e a adoção de práticas de outras nações. Aí, secretamente começaram a construir altares para ídolos por todo o país. E um ponto fundamental: os avisos que vinham dos profetas foram completamente ignorados. O passo final foi a rejeição total da aliança que eles tinham com o seu Deus. O que é impressionante aqui é como o texto coloca o mandamento e a ação lado a lado, para a gente ver o contraste. De um lado, a ordem bem clara: não adorarão outros deuses. Do outro, o que eles fizeram? Rejeitaram seus decretos, seguiram ídolos inúteis e se tornaram eles mesmos inúteis. É um contraste gritante, que é o coração de todo o argumento do texto. E o texto não economiza nos detalhes, não. Ele lista várias coisas que se tornaram comuns: levantar colunas sagradas, queimar incenso para ídolos, adorar Baal, praticar adivinhação, feitiçaria, e o que é descrito como o ato mais extremo de todos: chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Então, aqui está o ponto-chave. O texto liga diretamente essas ações a uma consequência. A ira divina, segundo a história, resultou no exílio, na expulsão do povo da sua própria terra. Para quem escreveu, a causa e o efeito não poderiam ser mais claros. Mas a história não acaba com o exílio. Com a terra de Samaria agora vazia, a política dos assírios era repovoar os lugares que eles conquistavam. E é isso que nos leva para a segunda parte dessa narrativa, que foca em quem veio depois. Para encher aquele espaço de novo, os assírios trouxeram 5 grupos estrangeiros diferentes de lugares como Babilônia, Cuta e Amate. Imagina só a mistura cultural que isso criou. De repente, onde antes existia um reino unificado, agora tinha uma população completamente nova e diversificada. E é aqui que a história dá uma virada fascinante. Esses novos moradores começam a enfrentar um problema que eles não esperavam de jeito nenhum. Eles são atacados por leões. E a interpretação deles não é que isso é um problema da natureza, mas sim um problema espiritual. A solução que eles encontram é, no mínimo, bizarra. Os novos colonos mandam uma mensagem para o rei da Síria, dizendo que os leões estão atacando porque eles não sabem como adorar o Deus daquela terra. Então, o que o rei faz? Ele manda de volta um dos sacerdotes de Israel, que estava no exílio, para ensinar a eles. O resultado? Eles começam a adorar o Senhor, sim, mas, ao mesmo tempo, continuam servindo aos seus próprios ídolos. O nome técnico para isso é sincretismo. É basicamente a fusão de diferentes crenças e práticas religiosas que muitas vezes nem fazem sentido juntas. Eles pegaram os ensinamentos sobre o Senhor e simplesmente adicionaram ao cardápio de deuses que eles já tinham. E como o texto faz questão de enfatizar,
Essa cultura misturada não foi uma coisa passageira, não. Ela criou raízes profundas, virou uma tradição passada de geração em geração e acabou formando a identidade religiosa super complexa que definiria a região de Samaria por séculos. Certo. E no final das contas, o que a gente tira disso tudo? Qual é a mensagem central que o autor de 2 Reis 17 está querendo passar com essa história de queda e de um novo começo? A ideia principal é esta. Para o escritor bíblico, a segurança e a identidade da nação não dependiam de poder militar ou de alianças políticas. Dependiam, isso sim, da fidelidade à aliança com o seu Deus. A desobediência levou à perda da terra, e essa adoração misturada que veio depois foi vista só como uma continuação da mesma infidelidade. E tudo isso deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar. Esse texto antigo explora a tensão que aparece quando aquilo que um povo diz acreditar e o que ele faz no dia a dia não batem. É uma pergunta que talvez ecoe muito além daquele tempo e lugar. Obrigado por acompanhar a gente nessa exploração.